nós temos acompanhado aí, né, pelos jornais, pela TV, a notícia do porteiro que salvou uma criança de se afogar num condomínio. E aí eu vim até o Grupo Confiança, porque a gente fica impressionado no primeiro momento, agradece que ele estava lá, mas não faz necessariamente parte da função dele esse treinamento, dele estar preparado para fazer esse tipo de salvamento. Então, mais uma vez, conversar sobre as questões de condomínio, os riscos e o que fazer para evitá-los, né? Exatamente. Nesse caso específico, foi um Ronda, né, uma função de Ronda que faz toda a parte de monitoramento das áreas comuns, de piscina, churrasqueira, né, salão de festas. Então, esse profissional que estava vistoriando essas áreas verificou que essa criança estava dentro da piscina se afogando. Então, ele prontamente, né, intuitamente, pulou ali, pegou, né, a criança e conseguiu salvar. Bom, e aí esse profissional, esse porteiro, na verdade, ele exercia a função de ronda, que é ficar circulando, né, pelo condomínio, observando se todas as regras estão sendo obedecidas. E ele, então, dessa vez, salvou essa criança. Agora, eu fiquei me perguntando, e aí conversei também com a Cris, como é que funciona essa questão? Uma criança daquela idade poderia estar dentro da piscina? Como é que os condomínios se comportam em relação a isso, Cris? Bem, a grande maioria dos nossos condomínios, ele tem o seu regimento interno, né, cláusulas específicas de que é proibido crianças pequenas estarem em áreas como piscina, né, e outras áreas comuns desacompanhados. Né? Então, nesse caso específico, é uma criança muito pequena, né, ela não poderia estar sozinha e, graças a Deus, não terminou em fatalidade. Mas o regimento interno tem estabelecido e precisa ser lido pelos moradores dos condomínios, inclusive visitantes. E aí, nesse caso, era, inclusive, o filho de uma visita, né? Ela estava visitando uma moradora do prédio. E aí, mais uma vez, então, a gente reforçando que todas as regras precisam ser seguidas, elas existem por um motivo. Agora, se, por exemplo, no meu condomínio isso não está muito específico, não está lá descrito, já fico alerta, então, para os condomínios de que, de repente, deem uma revisada, deem uma olhada nisso, incluir questões assim, são importantes também para garantir a segurança de todos os condôminos, né? Exatamente, Letícia. Quando existe uma norma, né, que se faz necessária e ela não está estabelecida dentro do regimento interno, o síndico solicita à administradora que faça uma assembleia, né, específica para alteração desse regimento interno. E aí, esse tipo de situações, como definir idade, poderia ser atualizado esse regimento com essa informação. Então, se não tivesse previsto, né, além de se utilizar o bom senso sempre, né, mas eu acho que também é importante colocar no regimento interno para que não haja nenhuma contradição de informações. Então, se está no regimento interno, eu também tenho que levar em consideração se eu ainda insistir em deixar o meu filho ou alguma visita, né, utilizando esses espaços, não seguindo essas normas, eu ainda corro o risco de receber multas também, né? Sim, ou seja, por morador estar informando a portaria ou ao síndico, ou através de câmeras, né? Uma vez que o síndico aciona a administradora, a gente envia a notificação para esse morador que não está cumprindo, né, o que está previsto em regimento interno. Então, por isso que é importante que todas as normas do condomínio estejam sempre atualizadas e registradas no regimento. A gente está contando o caso, né, do salvamento na piscina, porque está muito recente, as pessoas ainda, né, conversam muito sobre isso, mas também pode acontecer, por exemplo, em crianças usando elevador. E aí, um outro risco também, né? Já pensou, se a criança fica presa dentro do elevador por qualquer motivo, também um transtorno para a família, a criança que vai passar por uma situação, né, de pavor, também cuidado com todas as outras áreas. Exatamente. Criança pequena, desacompanhada em qualquer área do condomínio é sempre um risco. Ela pode cair, se machucar e às vezes não tem um adulto perto para poder socorrer. Ela pode bater a cabeça, machucar a perna, ficar presa no elevador, né? Então, criança desacompanhada não é legal. Tem que ter sempre um adulto ou um responsável do lado.